O mundo está abalado diante dos acontecimentos atuais. Por toda parte desse planeta vemos mortes e destruições. Chuvas torrenciais como nunca antes que têm provocado enchentes e deslizamentos. Casas sendo soterradas. Casas destruídas pela força do vento e pelas enchentes. Tempestades com ventos fortes que deixam rastros de destruições como se fosse um cenário de guerra. Terremotos, erupção vulcânica, inundações, tsunamis. Em alguns lugares, incêndios florestais. Chuvas de granizo de proporções nunca visto antes. Ondas de frio e nevascas que têm paralisado cidades inteiras. Furacões, tornados, tempestades e mais tempestades. Todo o planeta está sofrendo acontecimentos cataclísmicos sem precedentes. As potências dos céus estão sendo abaladas, e o bramido do mar e das ondas estão causando pânico por todo o mundo. Além de tudo, vemos de guerras e rumores de guerras. Pessoas desoladas e desesperadas por terem perdido tudo o que levaram anos para adquirir. Muitos choram pela perda de entes queridos. Cheios de pasmos, angústias e dores, as pessoas indagam: o que está acontecendo com o planeta? O que será tudo isso? Será se vai ter fim isso tudo? Em resposta à indagação de muitas pessoas, eu respondo segundo as palavras de Cristo. Não, isso tudo não vai passar. Nessa mensagem quero transmitir o que Jesus disse a respeito desses dias em que vivemos. No livro de Mateus, capítulo 24, 21, 22, encontramos Jesus dizendo: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Lemos também as palavras de Cristo em Lucas 21, 25 e 26, que diz: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidades pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmanhando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Ao ler as palavras de Cristo sobre esses dias, podemos ver claramente que há uma terrível e grande tempestade que está chegando. É uma tormenta de proporção tão alarmante que é impossível expor em palavras seu poder de destruição. Não se pode imaginar uma tão cataclísmica, tão catastrófica tempestade que não há como descrevê-la ou ser compreendida pela mente do homem. Uma tempestade violenta com um poder de destruição inimaginável está vindo sobre este planeta. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse as palavras que lemos no livro de Mateus e no livro de Lucas. Uma tribulação tão grande como nunca se viu e nunca mais há de se ver. Foi o que Jesus disse sobre essa tormenta. Quando você para e começa a pensar sobre algo dessa natureza, não tem como imaginar sua magnitude. Quando você pensa nos dias de dor e amargura que este mundo já vivenciou no passado, dias de sangue derramado, dias de escuridão, dias de torturas, dias de grandes catástrofes, muitos ficam chocados só de lembrar das coisas terríveis que aconteceram. Agora imaginar que essa tormenta vai ser pior que tudo isso e tão aterrorizante que igual nunca aconteceu antes e nunca mais vai acontecer, é de ficar atônito. Essa terrível e destruidora tormenta vai ser o período de grande tribulação que está por vir. Vai ser dias de terror, dias de densas trevas e dias de perseguições mortais do anticristo. Essa terrível tormenta está vindo e ninguém poderá evitar. Governo algum poderá evitar, força alguma poderá evitar. Mesmo que todos os pregadores se reunissem em oração e jejum, não poderiam evitar. Essa tormenta está vindo porque Jesus mesmo disse que ela viria. Essa tormenta Jesus a chamou da grande tribulação. Sabemos que o mundo todo hoje está passando por tribulação diante dos acontecimentos catastróficos. Todas as nações estão passando por tribulações de uma certa forma, mas a tribulação da qual é mencionada por Jesus
conforme lemos, é de uma dimensão, de uma proporção tão grande que não tem como descrever o que acontecerá. No entanto, de uma forma ou de outra, e isso com urgência, precisamos falar a respeito. Precisamos pregar a respeito para que o povo de Deus se desperte. Muitos estão dormentes, assim como Jonas, mesmo diante das terríveis coisas que já estão acontecendo pelo mundo e estão se intensificando cada vez mais por toda a parte. As pessoas precisam saber das coisas que estão para acontecer, para que muitos possam se voltar para Deus antes que tudo aconteça, antes que seja tarde demais. Nos reportando para o 6º capítulo do Apocalipse, o apóstolo João recebe uma revelação das coisas que irão acontecer. Vamos ver sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O Senhor falou para ele a respeito de um cavaleiro e um cavalo branco. E esse cavaleiro no cavalo branco vai ser o anticristo. O cavalo branco é mencionado porque o anticristo vai vir trazendo uma falsa paz. Ele vai vir dizendo ao mundo que ele tem a solução para todos os problemas do mundo. Ele é um político. Ele já está atuando no mundo. Ele vai ter tanto poder que o mundo vai tremer diante de suas palavras. Satanás vai tomar posse dele. Ele vai conquistar muitos através do engano. Sua ambição vai ser de dominar o mundo inteiro. Ele vai se declarar Deus. Ele vai se preparar para a conquista mais do que todos os outros homens que tentaram conquistar o mundo, como os Herodes e Hitler que já viveram nessa terra. O mundo hoje está tão caótico, tão bagunçado, que a humanidade está implorando para que apareça alguém, algum governante que resolva os problemas. A realidade é que as autoridades do mundo já estão trabalhando há anos para que haja um controle mundial. Há muito tempo se fala sobre o controle global. O resultado disso tudo vai dar em um cavaleiro e um cavalo branco. O anticristo, quando ele aparecer. A Bíblia diz que logo após o cavaleiro branco vai ser o cavaleiro vermelho. O cavalo vermelho tipifica a guerra. Muitos pastores estão profetizando, declarando que o mundo vai conseguir sair desse pântano de dificuldade, que as coisas irão melhorar. Mas isso não vai acontecer sem antes o mundo passar por essa terrível e grande tormenta, cujas nuvens já se formam nos céus de todo o mundo. Essa tormenta vai trazer guerra por toda parte. Toda tentativa de paz vai ser inútil. O anticristo vai apresentar uma falsa paz, mas vai ser de pouco tempo, até ele conseguir dominar o mundo, para daí então levar o mundo à guerra e destruição. Logo após a guerra, vai vir a fome, o cavalo negro. A fome de proporções intermináveis. Esse cavalo negro, a fome, já se vê em todo o mundo e está aumentando. O número incalculável de pessoas já morre de fome em todo o mundo, mas nada se compara à fome que haverá na grande tribulação que está vindo. Na sequência, o apóstolo viu o cavalo amarelo, a morte e o inferno. Milhões e milhões que irão morrer e irão para o inferno. Será terrível na grande tribulação. Jesus disse uma grande tribulação, como o mundo nunca viu antes e nunca mais vai ver. O julgamento de Deus vai ser derramado sobre esse planeta e sobre o reinado do anticristo. Isso não é ser alarmista, mas declarar o que está escrito e vai se cumprir, e já está se cumprindo. Uma tormenta tão horrível que vai trazer uma fúria cataclísmica sobre este planeta. Na verdade, já começou e isso podemos ver nos acontecimentos atuais em todo o mundo. Basta ver os noticiários. Só se ouve sobre mortes e destruições. As pessoas estão desesperadas e apavoradas com as coisas que estão acontecendo. Está se cumprindo o que Jesus disse. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmanhando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 25 e 26. Quem pode dizer que a Bíblia não está se cumprindo? E o que dizer desse calor intenso? Sobre esse calor, devido ao aquecimento global, hoje podemos ver que vai se cumprir o que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 3, 7 e 10. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então muitos indagam: meu Deus, o que vamos fazer? Será possível fugir disso? Será possível se livrar disso tudo? Como escapar do que virá? Jesus responde isso em Lucas 21, 36. Então vigiai sempre, orando, para que sejais considerados dignos de escaparem de todas as coisas que irão acontecer e de ficarem de pé diante do Filho do Homem. Pedro também responde, segundo Pedro 3, 11 a 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Sabe como você pode escapar dessas coisas que irão acontecer? Tem que se voltar para Deus em clamor e oração. É preciso se preparar hoje para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é a coisa mais importante a ser feito para fugir da grande tribulação que está vindo. A Bíblia apresenta a forma de fugir. A Bíblia apresenta o escape desse tempo infernal que está vindo sobre este mundo. No livro de Atos, capítulo 3, 19, encontramos escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O mundo inteiro está se posicionando para o advento do Anticristo. O mundo inteiro está se posicionando para a guerra. O mundo inteiro está em cumprimento das Escrituras. Mas Jesus disse que é possível escapar. É só fazer o que a Bíblia manda fazer. Tem que se voltar para Deus em humildade e arrependimento. Acertar sua vida com Ele. Corrigir seus caminhos abandonando o pecado e toda iniquidade. De outra forma, não haverá escape. Jesus nos deu alguns exemplos, os quais vamos ver agora em Lucas 17, 26 a 30. Ele disse: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Deus salvou Noé do dilúvio, e Deus pode salvar você dessa grande tribulação que está por vir. Deus salvou Ló, tirando ele de Sodoma e Gomorra, e Deus quer que você se afaste da corrupção que há no mundo. Ele quer que você se volte para a sua palavra e não ande em conformidade com o mundo. Há uma arca para a salvação preparada hoje. Creia e se converta a Deus de todo o coração. Infelizmente, assim como a maioria das pessoas não acreditaram em Noé, que o dilúvio viria, assim também hoje muitos não acreditam na vinda de Cristo e no que vai acontecer. Entretanto, a tormenta está se formando, e já dá para ver seus relâmpagos e ouvir seus trovões e o vento aumentando. As nuvens do julgamento divino já podem ser vistas. É hora de entrar na arca da salvação preparada por Deus. É hora de entrar na arca. Se você quer fugir da grande tribulação, se volte para Deus. Entre na arca com sua família. Deus também não destruiu Sodoma e Gomorra antes de tirar Ló de lá. Se você quer escapar da tribulação, entregue sua vida a Cristo. Você que está desviado do caminho, se volte para Cristo, tal qual o filho pródigo, antes que seja tarde. Você que está afiliado a uma igreja, mas sabe que não está bem com Deus, está vivendo uma vida dupla, cocheando entre dois pensamentos, com um pé na igreja e outro no mundo. Acerte sua vida com Deus e rompa de vez com o mundo. Caso ao contrário, você vai ter de enfrentar a grande tribulação e a perseguição do Anticristo. Você que está vivendo em pecado, entristecendo o Espírito Santo de Deus, se arrependa e abandone todo ato pecaminoso, pois do contrário, vai ser deixado para trás e terá que enfrentar a grande tribulação.
Depois da porta da graça ser fechada, milhões chegarão gritando em terrível desespero: Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Mas o Senhor responderá: Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Chamavam-me de Senhor, mas não obedeceram minha palavra. Ó, quão triste vai ser para aqueles que conheceram a Deus, tiveram experiências com Deus, muitas vezes choraram e se alegraram sentindo a gloriosa presença de Deus. Participaram da ceia do Senhor por diversas vezes, mas deixaram-se ser levadas e seduzidas por este mundo corrupto e enganador. Escolheram abandonar a Deus e a sua palavra. Se decidiram pelo mundo e seus prazeres enganosos do que servir e obedecer a Deus. Optaram por ganhar suas vidas, ou seja, se inclinaram para as concupiscências da carne, pelas concupiscências dos olhos e pela soberba da vida, e negligenciaram a vida com Deus. Esses chorarão amargamente pela escolha errada que fizeram, o que os levará a serem rejeitados pelo Senhor na sua vinda. Tem aqueles que alimentam a ideia que terão uma chance durante o período da grande tribulação de se voltarem para Deus e serem salvas no final. Mas mesmo que isso fosse acontecer, o que essas pessoas não contam é que na vinda de Cristo, quando sua glória tocar a atmosfera terrestre, no momento do arrebatamento, haverá grandes terremotos no mundo inteiro. Muitos irão morrer quando isso acontecer, então não terão mais oportunidade alguma. Acontecerão acidentes aéreos no mundo inteiro, porque pilotos cristãos terão sumido. Acidentes automobilísticos no mundo inteiro, porque carros sem seus motoristas andarão desgovernados, provocando acidentes por toda parte. Imagine quantos morrerão nesse mesmo dia por todas as coisas que irão acontecer. Então, não terão mais oportunidade. Digo isso se houver alguma oportunidade de arrependimento. E os que ainda estiverem vivos terão de enfrentar a fúria diabólica do anticristo, que vai perseguir implacavelmente para torturar e matar todos aqueles que pronunciarem o nome de Jesus e não aceitarem sua marca ou seu número, que será 666. Já começará a perseguição no fato de não poderem comprar, vender ou fazer qualquer coisa que não aceitar sua marca e seu número, e a esses perseguirá com ódio diabólico. Em Apocalipse, o apóstolo João diz: E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Além da perseguição do anticristo, quem ficar vivo nesse tempo irá enfrentar os flagelos descritos no Apocalipse, que serão arremessados sobre a terra. Serão dias terríveis, de ais e grande dor. Chegará um momento na grande tribulação que muitos tentarão se esconder nas fendas das rochas, e muitos desejarão morrer, mas não conseguirão. Jesus disse em Lucas 23:30, Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos morros: Cobre-nos. Em Apocalipse 9, versículo 6, encontramos Jesus dizendo: E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Também em Apocalipse 6, 15 a 17 está escrito: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os dias que se seguirão após a vinda de Cristo para buscar os seus serão dias de angústia, tal qual nunca houve. O grande servo de Deus Daniel profetizou: E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel 12, versículo 1. A porta da graça está para se fechar. Estamos no fim. Através dos acontecimentos e dos sinais, Deus está dizendo: entre rápido, entre. A tormenta está chegando. Se apresse a entrar. Não espere mais tempo. Entre rápido, antes que a porta se feche e a tormenta chegue. Cristo está para buscar sua igreja. Sua igreja não vai sofrer a grande tormenta que se aproxima.
Se volte para Cristo para que você possa fazer parte da igreja que vai subir com Cristo. Somente os que foram verdadeiramente transformados por Cristo subirão. Somente os que não vivem segundo o curso deste mundo serão levados com Cristo. Somente os salvos em Cristo serão livres de sofrer a grande tormenta que está por vir.